Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo por aí? Vamos dar sequência ao nosso estudo então na disciplina de Física, no conteúdo de MRU, certo? Hoje a gente vai trazer dois assuntos bastante interessantes, que são a classificação dos movimentos e o encontro dos corpos, certo? Bom, o cronograma da nossa aula vai ser uma revisada no que a gente viu na última aula. Vamos fazer uma revisão no ligeirão, mas bem interessante, sobre a definição de movimento retilíneo uniforme e a função horária da posição, tá? Aqui eu já chamo a atenção de vocês, pessoal, que é necessário que fique bem clara a função horária da posição para vocês, porque a partir dela nós vamos trabalhar os dois próximos tópicos, que são as classificações dos movimentos em MRU, onde a gente classifica em movimento progressivo e movimento retrógrado, e também o encontro de corpos. Tranquilo, pessoal? Então, se não tiver clara ainda essa função horária da posição, se não ficar esclarecido com a revisão que a gente vai fazer, dá uma olhadinha na aula anterior, beleza? Vamos lá, então. Revisão da aula passada. Primeiro, o nosso MRU, movimento retilíneo uniforme, é um movimento que ocorre com velocidade constante e uma trajetória reta. Desta forma, em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre a mesma distância. Então, a melhor definição, a mais esclarecedora que a gente pode ter para o MRU, certo? É a seguinte: é um movimento onde o teu objeto, móvel, partícula, corpúsculo, enfim, ele percorre uma distância em linha reta, certo? E com velocidade constante. Linha reta e velocidade constante. Desta forma, em intervalos de tempos iguais, o móvel percorre a mesma distância. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, eu quero dizer que em intervalos de tempos iguais, o deslocamento vai ser o mesmo. Vou te explicar, olha aqui ó, no diagrama, ó. Aqui ele levou 1 hora para percorrer 10 km. Ele levou 2 horas para percorrer 20 km, ou seja, nesse intervalo aqui de 1 hora, ele percorreu também 10 km. E de 0 até 4 horas ele percorreu 40 km. Então nota que de 3 horas a 4 horas, 1 hora, 10 km. Aqui, 1 hora, 10 km. Ou seja, em intervalo de tempos iguais, ele percorre distâncias iguais. E isso fica extremamente evidente, pessoal, quando tu usa a equação do MRU, quando tu usa a equação da velocidade média, onde tu tem a variação da posição ou deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, o tempo que leva para percorrer essa posição, certo? Então, pessoal, vocês podem fazer o teste nesse diagrama e aplicar essa equação, tá? Isso até é um exercício bem legal para que vocês gravem o que de fato é um movimento retilíneo uniforme, certo? Vamos voltar para a equação aqui. Aqui nós já temos umas grandezas, algumas grandezas com um vetor em cima. Por qual motivo? Porque a gente já tem maturidade suficiente para classificar ao natural o que é uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Lembra do que são? Vou te lembrar no ligeirão aqui. Uma grandeza escalar é a que fica claro somente com número e com unidade. Por exemplo, o tempo. Então, se tu disser que o tempo é de 2 horas, está claríssimo. Tu não precisa definir o lado que vai o tempo, se é para cima ou para baixo. Então, como ele é uma grandeza escalar, não é necessário que haja um vetor em cima dele, certo? Já a velocidade média e o deslocamento são grandezas vetoriais. Aí nós necessitamos de algumas coisas mais para esclarecer, né? Nós precisamos, além de um módulo, de uma direção, de um sentido, de uma unidade. Então nós precisamos de algo mais para esclarecer. Então as grandezas vetoriais, elas têm um vetorzinho em cima, certo? Então nota que quando tu tem uma equação onde tu tem 3 variáveis, que é a velocidade, a posição e o tempo, tu consegue calcular as 3 variáveis. Basta que 2 tu tenha posse. O que eu quero dizer com isso? Que tu vai calcular a velocidade se tu tiver a posse do deslocamento e do intervalo de tempo. Mas tu também pode calcular esse intervalo de tempo. Basta tu ter a velocidade e o deslocamento.
Da mesma forma que é possível calcular o deslocamento, tendo a velocidade média e o intervalo de tempo. Aí tu vai me dizer, pô professor, mas a gente precisa de 3 equações diferentes? Não, tu precisa de uma equação somente. Basta trabalhar algebricamente. Correto? Vamos adiante então, pessoal. Função horária da posição. Essa aqui é importantíssima que tu tenha ela bem clara na tua mente. A função horária da posição permite descrever a posição de um corpo em MRU com o transcorrer do tempo. Ou seja, se tu souber a velocidade que esse móvel está e tu souber o ponto de partida dele, tu pode chutar um tempo para saber aonde esse móvel vai estar. Como assim chutar um tempo, professor? Eu vou te mostrar logo no exemplo, certo? Mas então, digamos 10 segundos depois da saída dele, aonde ele vai estar? É por aqui que tu calcula, é com essa equação. E aqui tem algo extremamente interessante, pessoal. Esse sinal positivo é diretamente ligado com a velocidade. O que eu quero dizer quando eu falo diretamente ligado com a velocidade? O seguinte, se a tua velocidade for positiva, esse sinal é positivo. Se a tua velocidade for negativa, esse sinal é negativo. Aí tu vai pensar, pois é professor, mas essa outra variável aqui, o tempo, quando ela for negativa, esse sinal vai ser negativo também, correto? Não, porque não existe tempo negativo. Na física, o tempo negativo significa que tu está voltando no tempo. E isso é impossível. Por isso que a gente fala, afirma e pede para que todos tenham bem claro que esse sinal diz respeito somente à velocidade. É ele que vai dar o sentido do teu movimento. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante então. Aqui eu tenho um exemplo que a gente já trabalhou anteriormente na última aula, mas que eu coloquei ele de volta para que a gente consiga esclarecer um pouco mais os fatos. Eu tenho aqui a nossa função horária da posição já com alguns números dados, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou explicar item por item, variável por variável dessa equação. Então, ao lado esquerdo da nossa equação, a gente tem o S, que é a posição final, que no SI, no Sistema Internacional de Unidades, é dado como metro, certo? O primeiro valor que eu tenho aqui, nesse caso, óbvio, após a igualdade, é a nossa posição inicial, que é dada em metros. Por que eu digo nesse caso? Porque em alguns casos ele já vem direto aqui, pessoal, ele não dá essa posição. Tranquilo? Agora o importante está aqui, ó, nota a velocidade, eu não coloquei somente esse número, eu não coloquei somente essa constante. Eu circulei o número e o sinal, e esse valor aqui positivo ou negativo. Nesse caso negativo significa que a velocidade é negativa, então ela é no sentido negativo da reta numérica. E no sistema internacional a velocidade é dada em metros por segundo. E aqui o tempo é dado em segundos, certo? Então essa é a forma geral da nossa função horária da posição. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante então. Agora entrando de fato na aula de hoje, certo? A gente deu uma revisada na matéria. Vamos ver a classificação dos movimentos. Então, em um movimento retilíneo uniforme, como nós classificamos? Os movimentos podem ser classificados de diversas maneiras, mas no presente momento estamos interessados em classificar com relação ao sentido do deslocamento em relação à trajetória. O que eu quero dizer com isso? Imagina que nós estamos aqui no eixo X e que o móvel está em MRU. Mas nós temos duas possibilidades. A gente tem a possibilidade em que o móvel está da direita para a esquerda. E nós temos a possibilidade onde o móvel está da direita para a esquerda. Aqui da esquerda para a direita, já não sei se me confundi ou não. Mas enfim, velocidade para o lado da direita e velocidade para o lado da esquerda. Certo? Vamos ver então como a gente classifica esses movimentos. Movimento progressivo. O que é o movimento progressivo? Intitula-se movimento progressivo quando o movimento ocorre no sentido crescente da trajetória.
Olha só, crescente da trajetória, ou seja, quando a velocidade do móvel é positiva, maior que zero. O que é o sentido crescente da trajetória? Lembra da reta numérica da matemática? Lembra? Para cima positivo, para baixo negativo. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Essa é a nossa trajetória. Então, quando a gente está no sentido positivo da reta numérica, a nossa velocidade é maior que zero, ou seja, é positivo. E a esse tipo de movimento a gente chama movimento progressivo. Então nota que na figura anterior, esse primeiro carrinho é que estaria fazendo o movimento progressivo. Concorda comigo? Beleza, então. E a gente tem o movimento retrógrado. É quando o movimento ocorre no sentido decrescente da trajetória, ou seja, quando a velocidade do móvel é negativa. Então, quando tu tá mesmo aqui, ó, na parte positiva da reta numérica, mas o teu deslocamento está sendo lá em direção e em sentido à parte negativa, o teu movimento é um movimento retrógrado, ou seja, a tua velocidade é menor do que zero. Tranquilo, pessoal? Ficou bem entendido isso aí? Qualquer coisa, chama lá nos nossos meios, tá, cara? Nas nossas mídias, que a gente tem que dar uma conversada sobre, que essa aí é uma base extremamente forte para a sequência do estudo. Beleza? Vamos adiante, então. Para saber se de fato está clara a explicação, a gente faz um exemplo. Então, olha só, dois corpos, o corpo A e o corpo B, estão sobre uma mesma estrada e têm seus movimentos indicados pelas seguintes funções horárias no SI. O que eu quero dizer com SI? Significa que todas as unidades estão de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Tempo em segundos, posição em metro, velocidade em metros por segundo, correto? Classifique seus movimentos em progressivo ou retrógrado. Descreva cada um dos itens das respectivas equações e justifique ambas as respostas. Então, nota, o que eu quero dizer em classificar, tá? Em descrever cada item. Eu quero que tu tenha certeza, ó, que aqui, ó, é a posição final, que é dada em metros. Aqui é a posição inicial, que também é dada em metros. Este sinal e mais esta constante é a velocidade, olha só. E aqui, ó, é o tempo, correto? Vamos ver então como a gente faz isso. Primeiro, letra A, o movimento é um movimento progressivo. Mas por qual motivo? Porque a velocidade é positiva, e isso significa que segue o mesmo sentido crescente da trajetória. Então, o que é necessário a gente saber para ver se ele é progressivo ou regressivo? Somente o sinal que acompanha a velocidade. Não importa se a velocidade é um número alto, não importa se a velocidade é um número baixo. Importa é o número, o sinal que vem antes da velocidade. Por que esse sinal é tão importante? Justamente porque ele define o sentido do movimento. Tranquilo? Como aqui a gente tem o sentido negativo, o movimento é do tipo retrógrado, pois sua velocidade é negativa e segue o sentido decrescente da trajetória. Beleza, pessoal? Pescaram a ideia como é que é? Caso não, deem uma olhadinha nesse exemplo, tá? E não esqueça que todos os exemplos que a gente resolve aqui tem no material de vocês em branco, sem resolver. Por qual motivo? Para que vocês trabalhem também, para que vocês consigam ver onde é que vocês têm dúvida, onde são as dúvidas de vocês. Beleza? Adiante então. Aqui, pessoal, é uma parte bem interessante, encontro de corpos, tá? Por que bem interessante? Porque é uma parte que seguido ela vem em vestibulares, seguido ela vem no nosso PAV aqui de Pelotas, seguido ela vem no Enem, certo? É uma forma que a gente tem de confrontar o conhecimento de vocês de um MRU com grandezas escalares, também com a parte de unidades, certo? Então preste muita atenção nisso. Vamos lá. O que eu quero dizer com encontro de corpos?
Então imagine que a gente tem dois móveis, um à frente e um atrás. O móvel A está numa distância, digamos, 4 km atrás do móvel B. Porém, o móvel B tem uma velocidade de 80 km por hora e o móvel A tem uma velocidade de 100 km por hora. Fica claro para nós que em algum momento esse móvel vai conseguir ultrapassar esse aqui. Por quê? Porque apesar dele estar atrás, ele tem uma velocidade superior ao móvel da frente. A questão que fica é, em que momento ele vai fazer essa ultrapassagem? E além do momento, em que posição ele vai fazer essa ultrapassagem? Então a gente consegue fazer esse cálculo, pessoal. Não é um cálculo difícil, não. Me acompanha. Considerando que dois corpos iniciam o movimento no mesmo instante, ou seja, ao mesmo tempo, denominamos tempo de encontro o intervalo de tempo em que os dois corpos chegam a uma mesma posição, certo? Ou seja, quando há uma ultrapassagem, tá? E esse ponto, onde há ultrapassagem, a gente denomina de posição de encontro, correto? Vamos adiante. Em casos como esse, a condição de encontro entre os corpos é a de que estejam em uma mesma posição da trajetória orientada. Logo, a gente tem que a posição do A tem que ser igual à posição do B. Mas o que é de fato a posição do A e a posição do B? Olha só, quem vai aparecer, ó, função horária da posição novamente. Daí, pessoal, a importância de vocês terem essa função horária da posição extremamente clara. Beleza? Os termos SA e SB indicam as posições determinadas pelas funções de cada um dos corpos, como exemplificado a seguir. Então, o que a gente faz? A gente pega essa parte e iguala essa parte, ou seja, S de A igual a S de B. E a gente obtém algum resultado, certo? Qual é esse resultado? É diretamente que a gente pede ou não? Vamos dar uma olhadinha. Como isso fica mais claro para nós, pessoal? Obviamente com exemplo, certo? Vamos lá então. Duas pessoas, A e B, caminham no mesmo sentido, certo? Com velocidades constantes. A pessoa A está na frente da pessoa B, mas caminha com uma velocidade menor. As funções horárias que representam os movimentos de A e B são S de A igual a 20 mais 4t e S de B igual a 4 mais 8t, ambas no SI. Determine o instante de encontro dos corpos e a posição de encontro entre os corpos. Então nota, pessoal, que quando tu olha para essa equação aqui é assustadora. Quando tu olha para esse problema em si aqui é assustador, tá? A primeira coisa que vem à cabeça é que se for uma questão objetiva, tu chuta e vai para outra. Não vou nem perder tempo. Mas eu vou te mostrar como ela é extremamente simples. Só precisa interpretar. Vamos dar uma olhadinha com calma nessa questão para ver se ela não vai ficar um pouquinho mais clara para nós. Primeiro, a pessoa A está na frente da pessoa B. Essa é a pessoa A. Primeira coisa, velocidade da pessoa A. Velocidade 4, positivo. Velocidade da pessoa B, velocidade 8, positivo. Ou seja, em algum momento a pessoa B vai ultrapassar a pessoa A. E se ela vai ultrapassar, ela vai ter o ponto de encontro. Certo? Então nota. A pessoa A partiu do ponto 20 e a pessoa B partiu do ponto 4. Tá? Vamos ver então o que vai acontecer. Um instante de encontro entre os corpos, tá? Vou esconder aqui de vocês, tá? Para que a gente consiga compreender primeiro o que vai acontecer, como a gente trabalha com esse tipo de exercício. A gente tem a equação da pessoa A e a equação da pessoa B. O que a gente sabe, partindo daí? Que a gente precisa igualar essas equações. O que é igualar essas equações? É dizer que o S de A é igual ao S de B. E nota, o S de A não é 20 mais 4t, e o S de B não é 4 mais 8t.
Então tu coloca que essa parte, que é o S de A, é igual a essa outra parte, que é o S de B. E pronto, resolvido o problema. A partir de agora, terminou a física e a gente passa para a matemática. Vamos lá então, vamos tratar com a matemática aqui. Qual é o próximo passo que a gente faz? Letra para um lado, número para o outro. Ou seja, esse 4, ele vai passar para o outro lado da igualdade negativo. E esse carinha aqui, ó, o 4t, vai passar para o outro lado da igualdade negativo também. E a gente chega ao valor de 20 menos 4, igual a menos 4t mais 8t. Aí fica fácil, né, pessoal? A gente tem 16 igual a 4t. Esse 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E 16 dividido por 4 é igual a 4 segundos. Perfeito? Ah, professor, mas por que segundos? Por que não horas? Pelo seguinte, pessoal. Olha aqui, ó. Ambas no SI, Sistema Internacional. E a unidade do Sistema Internacional de tempo é segundos. Correto? Vamos adiante, então. Porque a gente resolveu a primeira questão. Resolveu um instante de encontro dos corpos. Ou seja, depois deles começarem o movimento, em 4 segundos eles vão se encontrar. Mas aí tem uma pergunta. Qual é a posição de encontro? Aonde? Em qual posição? Então o que a gente faz? Vou esconder aqui de novo de vocês, ó. Nota que a gente tem duas equações e a gente tem um tempo somente. Aí vem a pergunta, aonde a gente coloca esse tempo, professor? Qual das duas equações? A resposta é simples, na que ficar mais fácil para vocês. Ah, professor, mas é mesmo? É sim, vamos tirar essa dúvida. Vamos colocar nas duas, que aí a gente vê se está correta ou não a afirmação. Vamos substituir primeiro na equação A. Então a gente tem que S de A igual a 20 mais 4 vezes 4. Então nós temos 20 mais 16, S de A igual a 36 metros. Perfeito? O que significa? Que no ponto 36 metros, eles estão juntos. Se eles estão juntos, o outro móvel precisa estar exatamente no mesmo ponto. Concordam comigo? Vamos fazer esse teste. Jogue esse valor de 4 segundos aqui, ó. 4 mais 8 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. 32 mais 4, 36. Perfeito, correto. Então, pessoal, tu notou que apesar do enunciado ser extremamente carregado, a conta não é tão difícil, a conta é simples. Basta que a gente faça substituições, beleza? E o mais fácil ainda, pessoal, a substituição vocês vão escolher onde vão fazer. Correto? Vamos adiante então. Mais um exercício. Agora um exercício um pouco diferente, certo? Qual o exercício? Nota aqui, ó. Em algumas situações temos que considerar o tamanho do corpo na análise da situação. Ou seja, na situação passada a gente tem encontro entre corpos, certo? Onde nós levamos em conta um móvel e desconsideramos a dimensão dele. Ou seja, a gente considera o móvel como sendo uma partícula. Lembra lá do início da nossa aula, no início do ano, quando a gente conversou sobre o que a gente pode considerar uma partícula ou um corpo extenso? Nesse caso aqui, é inviável da gente considerar ele um corpúsculo, uma partícula. Na verdade, nós precisamos considerar um corpo extenso, certo? Então, olha só como a gente trabalha. Nesses casos, estamos trabalhando com corpos extensos, como trens que atravessam pontes. Na ilustração a seguir, um trem de 140 metros atravessa um túnel de 70 metros com uma velocidade constante de 126 km por hora. Quanto tempo o trem levará para passar completamente pelo túnel? Tá? E nota que não é o tempo que ele entra aqui, com a pontinha dele, com a frente, e a pontinha sai aqui. Tu tem que considerar o momento que ele termina de ultrapassar toda a parte do túnel, certo? É um exercício que, semelhante ao outro, ele a princípio assusta, porque parece algo totalmente terrível, mas é extremamente fácil. Vou te mostrar aqui, ó. Vou esconder aqui de novo para a gente não se afobar no resultado.
Primeiro nós temos o comprimento total do trem, certo? Que são 140 metros. E também temos o comprimento da ponte, que é 70 metros. A velocidade do trem, que são 126 km por hora. E a gente precisa do tempo. Primeira coisa que a gente tem que levar em conta, pessoal. Aqui a gente tem uma distância em metros e uma velocidade em quilômetros por hora. Duas opções. Ou a gente passa essa distância de metros para quilômetros, ou a gente passa essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Certo? Por qual motivo? Porque nós precisamos de unidades iguais. Vamos lá então. O que eu achei mais simples? Nós passarmos a velocidade para metros por segundo. Porque se escolhesse a outra parte de passar o comprimento para quilômetros, nós teríamos que fazer duas conversões. E aqui a gente divide por 3,6 e a gente tem a velocidade em metros por segundo. Então olha só o que mudou, pessoal. Agora a gente já falando em características da nossa função da posição em virtude do tempo. Então nota que de fato nós vamos precisar muito daquela equação. A gente tem um comprimento de 210 metros. Mas por que um comprimento de 210 metros? Porque esse é o pulo do gato, pessoal. Basta que a gente some o comprimento do trem com o comprimento da ponte e pronto. Nota que a posição inicial nós vamos colocar como zero, a velocidade são 35 metros por segundo, qual o tempo? Aí fica fácil demais, né? Olha só, equação da posição em função do tempo, comprimento total 210 metros, posição inicial zero, velocidade 35 metros por segundo positiva, qual o tempo? Esse zero a gente descarta. Então esse carinha que está multiplicando vai passar dividindo, temos 210 dividido por 35, tempo igual a 6 segundos. Pode falar aí para mim, tu achou que fosse extremamente difícil, na verdade é muito fácil, né? Ah, brincadeira. Não te esquece que todos esses exemplos estão no material que eu deixei para ti no site da escola, em branco. Resolve eles, tá? Tenta resolver eles sem colar. Qualquer coisa dá uma olhadinha aí se tu ficar empenhado, mas tenta fazer sem olhar. Perfeito? Então tá, pessoal. Qual o resumo da aula? O que a gente fez hoje? Primeiro, a gente fez uma revisão importantíssima sobre esses dois tópicos. A definição do MRU e sobre a função horária da posição. E lembro que lá no início eu disse para vocês, função horária da posição nós vamos precisar bastante, pessoal. Prestem atenção nesse tópico. Depois a gente passou para a classificação dos movimentos em um MRU. E a gente discutiu o movimento progressivo, que é quando a velocidade é maior que zero, ou seja, a velocidade positiva. O que isso quer dizer? Que a velocidade está no mesmo sentido da trajetória. E quando a gente tem um movimento regressivo, que é a velocidade no sentido contrário da trajetória. Certo? Também o encontro de corpos. Nesse encontro de corpos a gente destacou dois problemas específicos, que são definitivamente o encontro de partículas, onde a gente não leva em conta a dimensão dos móveis que estão se encontrando, e o encontro de corpos extensos, no caso do trem passando a pontezinha ali. Beleza, pessoal? Fechou por hoje? Bons estudos para vocês. Qualquer coisa me contata, não esquece. Pode comentar aqui embaixo mesmo, ó, no link do YouTube da escola. Pode mandar um e-mail, ou tu pode também usar aquela mídia extra, certo? Que é lá no canal da nossa turma no Facebook. Abração aí, pessoal, bons estudos!